apresentando para vocês. Vamos lá. Essa prova de português, ela tem 17 questões, são 2 textos grandes, né? Então eu separei já para vocês aqui, ó, o texto 1, questão 2 e 3, questão 4 e 5, 6, 7, 8, 9, o texto 2, questão 10, e aí eu vou entrar uma por uma, e no final eu vou fazer uma conferência aqui do gabarito, e a gente encerra aqui a correção. Ok? Vamos lá, são as questões. Eu vou resolver a questão do jeito que eu resolvi, vou falar os erros que eu encontrei, mas não vou me aprofundar muito no assunto, até porque eu não tenho esse conhecimento. Vou dar o caminho das pedras. Ó, onde é que você acha esse assunto? Onde é que eu estudei esse assunto? Ok? Primeiro, texto 1. Numa prova de português, você pega esses textos gigantes, né? O pessoal, principalmente do CESP, e aí os professores de português são unânimes em falar isso, eles procuram jogar um texto gigante para você, já para te cansar, para você já fazer a prova exausto, e de repente você já ficar irritado e já perder ponto. Não é uma boa, e os professores de português, de língua portuguesa falam, né? Não é uma boa você tentar começar já logo pelo texto de português. Então a estratégia, às vezes, de repente, é você numa matéria que você tem mais afinidade, uma que você estudou recentemente, fez muitas questões. Vou ler aqui com vocês o texto. Tá? Eu não costumo ler o texto de português todo, na verdade, eu costumo ir na questão. Se a questão for só de gramática, eu nem leio o texto e vou resolvendo. Quando eu acho uma questão que é de texto, aí eu vou lá ler o texto. É uma dica também que eu sigo de outra professora, da Tereza Cavalcante, que ela é uma ótima professora de texto e ela acaba falando isso. Falou assim, ó, não tem que ir logo de pronto. Então, quando eu cheguei, na verdade, na questão 2, a questão 1 fala do tipos textuais, né? A questão 2 já é uma questão de interpretação de texto, que você tem que ter lido o texto para conseguir resolver a questão 2. Por isso, eu acabei lendo aí vou ler o texto com vocês aqui, vocês acompanham rapidamente, vou fazer uma leitura rápida para a gente poder responder as demais questões. Vamos lá. Então, esse texto, eu destaquei algumas partes aqui, porque são questões, né? Já estou até destacando aqui algumas partes que eu já vi a prova, antes de abrir aqui ao vivo, e que tem algumas questões que a gente não perder tempo depois. Questão 2, 1, 2 e 3, né? Não é só a questão 2 e 3, 1, 2 e 3. Acerca dos tipos textuais, é correto afirmar que, no texto, CG 3A1, tal é o texto lá anterior, predomina a. Bom, isso aqui, quando colocaram lá no gabarito que você tinha que estudar tipos textuais, você tinha que ter visto pelo menos o conceito básico do que é uma argumentação, o que é uma descrição, instrução, narração e prescrição. Nesse texto 1, ele não deu muita margem, pelo menos eu não achei, assim, para você ficar com dúvida. Ah, será que era uma narração? Será que era uma argumentação? O que que era? Porque, assim, logo de cara, você percebe que é a letra A, é a argumentação. Mas eu vou falar o porquê. A argumentação é quando você tem argumentos, é a famosa dissertação que você tem quando você participa de concursos. Você tem que fazer uma dissertação, defender suas ideias, mas você não está preocupado com uma narrativa, com um texto, em contar uma história, que é o caso aqui da narração. Então a gente já elimina a narração aqui. E a descrição, ela é muito mais apenas é, a informação descritiva. Se você estivesse aqui só falando do conceito, o que é uma democracia, e você estivesse lá escrevendo o que é democracia, ou você está descrevendo o que é assim, a inferioridade dos povos, sei lá, algum assunto que você simplesmente estivesse pegando e fazendo a sua descrição. Então, esse
A argumentação, ela se divide em duas partes, e uma delas é a dissertação argumentativa. E você coloca argumentos, e aí um outro nome para dissertação é justamente, para dissertação argumentativa, é argumentação, ok? Outro, não sei se vocês pegaram o fundo em ambiente aí, mas os gatos aqui de casa estavam brigando, desculpe aí. Prescrição e instrução já é um outro tipo textual que faz parte da injunção. Então, quando você estudar tipos textuais, você vai ver, lá tem injunção. Uma é a instrução, que assim, está te dando algumas informações, faça isso, faça aquilo, mas não é obrigatório. Então é algo que você segue se você quiser, está te instruindo como fazer, que você deve fazer, mas você não é obrigado. Já a prescrição é algo que você tem que seguir à risca. Então, também não é o caso desse texto, né? Você não tem. Esse aqui a gente teria aqui uma receita de bolo, entendeu? Alguma coisa nesse sentido. Bom, então eu acho que essa questão aqui não tinha muita discussão. Você poderia, no máximo, ficar até um pouquinho em dúvida aqui com descrição, mas você vê que é um posicionamento do autor, que ele está dando as justificativas dele, que devemos fazer isso, devemos fazer aquilo. Então é um texto realmente bem argumentativo, e aí eu marcaria essa letra A. Olha, eu estou vendo aqui que ainda tem, ver se tem alguém acompanhando aqui, 2 pessoas ainda acompanhando, então tá bom. Vamos lá. E agora vamos ver a questão 2. De acordo com o texto, cabe exclusivamente ao Estado prover a cada cidadão a segurança necessária para ele viver em sociedade. Isso daqui não é uma mentira, né? O Estado, assim, não é mentira não. Não é uma verdade e também não está falando isso no texto. Cabe exclusivamente ao Estado prover a cada cidadão a segurança necessária. Não é o Estado que promove só a segurança, eu acho que os cidadãos também são, mas é uma ideia minha. Mas no texto não está falando disso, ele não está falando desse assunto de promover a segurança, que o Estado deve fazer aquilo. Ele conceitua, ele coloca aqui vários conceitos, ele coloca a ideia dele, ele fala que a democracia tem que ser vivida por todos, e a gente deve se preocupar com essa democracia, porque isso aí afeta os povos, os países, então ele dá uma geral nesse sentido. E só que ele não está falando que cabe, não tem essa, ele não fala isso daqui no texto, né? E aí a letra B ele fala: em um Estado democrático, as preferências do povo devem ser ignoradas por seus representantes. Bom, isso aqui a gente já sabe que é uma mentira, porque democracia é justamente o contrário. A gente tem que pensar no povo, né? No que o povo quer. Mas mesmo assim, o texto poderia estar falando isso, mas ele nem está falando disso. Ele não está falando que as preferências devem ser ignoradas, ele não está falando nada disso, que o Estado democrático tem que ignorar. Mesmo que ele. Assim, são 2 coisas que tem que analisar na questão. Uma, assim, isso aqui, se você logo de cara, você percebe que é uma mentira, mas mesmo sendo uma mentira, você tem que confrontar com o texto. Você não pode achar, ah, não, isso aqui é mentira, e já ir marcando errado. Mas no caso aqui, o texto também não fala disso, ele fala justamente uma situação contrária a esta. É dispensável o envolvimento do cidadão nos assuntos públicos. Também o texto, na verdade, ele até desmente isso daqui. Ele fala que é importante em qualquer povo, lá no final aqui, ó, as pessoas de todas as culturas prezam por sua liberdade de escolha, sentem essa necessidade de ter direito de voz. Então, bem aqui no final. Então, já não é que é dispensável o cidadão fazer parte. No texto ele fala justamente o contrário também. Essa questão aqui também está bem fácil de você perceber que está errada. Deve-se buscar garantir a participação de cada indivíduo e da sociedade em geral nas decisões políticas. Isso aqui é uma verdade, né? A gente pensa, a gente vê que é uma verdade,
A gente tem que ver se realmente ele está falando isso aqui no texto. Então, isso aqui é uma concorrente aqui, né? É uma questão que é concorrente a ser a resposta. Deve-se buscar garantir a participação de cada indivíduo. Ele não fala com essas letras, do jeitinho que está aqui, que deve garantir a participação de cada um, mas ele fala num contexto geral que tem que ter essa preocupação de as pessoas terem voz, os países, fala da paz entre os países, e que os países não devem, assim, os países não entram em guerra só quando existe guerra entre os países, quando não existe paz entre os países, mas também na paz de cada cidadão. E a paz, no texto, ele discorre sobre isso, fala que tem muito a ver com a participação dele. Essa aqui realmente seria a questão propensa aqui a marcar a letra D. Só que eu vou comentar a letra E. É dever da ONU manter a paz e a segurança das pessoas de todos os países do mundo? Pode até que esteja no rol dos afazeres da ONU, que manter a paz de todas as pessoas do mundo. Ela promove realmente, ela deseja promover a paz. Mas onde no texto está falando isso da ONU? Onde? Mostra aqui. A única parte que ele fala da ONU, ele fala assim, ó, ele acredita que a missão da ONU será definida por uma consciência nova e mais profunda da santidade e da dignidade, dependente de raça ou religião. Mas ele não fala nada de papel de ONU, se a ONU faz isso, se faz aquilo. Então a gente não pode ficar marcando questões, né, se não está no texto. Mesmo que isso aqui seja uma verdade, você não poderia marcar essa questão aqui como verdadeira. Então a questão certa aqui, até por eliminação de todas as outras, também porque faz sentido no contexto geral da questão, é a letra D. Olha, o Rodrigo tá, acho que é o único que deve estar acompanhando aqui, não sei se tem mais alguém, mas o que você está achando? Acha que está bom nesse ritmo? Estou enrolando demais na correção? Estou pedindo apoio aí. Para quem está assistindo esse vídeo gravado, vai assistir depois. Eu estou pedindo apoio porque eu estou fazendo essa correção ao vivo e é a primeira correção de português que eu faço. Ver se alguém responde aqui. Tá tudo ok. Bom, acho que sim. Continuar corrigindo. Se por acaso ficar sozinho na sala, não tem problema. Eu mando o Brás aqui, vou fazendo a correção que nem eu fiz as outras correções de raciocínio lógico. Questão 3. Conforme o texto, a paz A. É um estado de espírito, induz conflitos entre os povos, deve submeter-se à soberania de um estado ou de uma nação, deve ser uma preocupação exclusivamente dos governantes, pertence a todos os membros de um estado ou de uma nação. Essa questão 3 ele deu de graça, porque essa questão ele colocou praticamente com as mesmas palavras no texto. Eu vou procurar ela aqui para vocês. Tá aqui, ó. A paz deve ser real e tangível no dia a dia. Devemos buscá-las, acima de tudo, pelo fato de ser a condição para cada membro da família humana. O que é cada membro da família humana? Todos os indivíduos possa levar uma vida de dignidade e segurança. Então, a paz pertence não somente aos estados ou povos, mas também a cada um e a todos os membros dessas comunidades. Então, ele já te deu a resposta aqui no texto, do jeitinho que está escrito. Não pertence a todos os membros de um estado ou de uma nação. Então, essa questão aqui é que você pode ter menos dúvida se você ler o texto atentamente, ou olhar bem aquele parágrafo falando de paz, ele deu a resposta aqui para vocês. Vou passar agora para a questão 4 e questão 5. Compreende-se do texto que os entraves à democracia estão mais relacionados. Por que a democracia ela tem entraves, tem dificuldades? A existência de conflito entre os povos, as diferenças culturais e religiosas, o interesse de políticos de se manter no poder, essa questão aqui também é outra que ele colocou praticamente as mesmas palavras aqui na pergunta. Você acha isso daqui no texto? E, claro, é uma questão de interpretação de texto, e às vezes você está interpretando, está lendo, você pode achar outra coisa.
Quando é algo muito subjetivo, muito vago, aí dá margem para você ficar pensando coisas diferentes. Mas quando ele usa praticamente as mesmas palavras, não tem muito margem para isso. No texto 1 aqui, ó, ele fala uma parte aqui dos políticos, do pessoal que está no poder, ó. A lição do século passado nos fez entender que ameaçar ou atropelar a dignidade do indivíduo, como naqueles países onde o cidadão não desfruta do direito básico ou do direito de escolher, resultou em conflitos, perdas. Ah, tá aqui, ó, até tinha grifado. É muito mais com o desejo daqueles que se encontram no poder. Os obstáculos à democracia. Ele quase usou a mesma palavra que tinha lá na questão 4. Questão 3, desculpa. Opa, pulei. Não, questão 4, isso mesmo. Aqui, ele colocou entraves em vez de obstáculos. Colocou um sinônimo aqui. Mas aí ele colocou ao interesse de políticos em se manter no poder. Então, é uma questão de interpretação? É. Mas é uma questão de você olhar lá no texto e procurar onde fala de democracia, onde fala de políticos ou de pessoas que estão no poder, e a resposta está exatamente essa. Não é por causa da existência de conflitos entre povos, não é por causa das diferenças culturais, falta de convergência, nem nada disso. Outra questão, e se a gente, você lê atentamente, né, lê com calma, por isso a recomendação, deixa a prova de português para depois, porque você tem que interpretar. Deixa você ter sentado na cadeira, passado o nervosismo, vai lá e faz a questão. Aí você consegue facilmente identificar no texto questões quando ele não modifica muito, não dá muito margem para você pensar. Tá joia? Questão 5. No texto, o sujeito elíptico das formas verbais levemos e devemos corresponde a. Então, quem está estudando para a prova de nível fundamental, isso aqui não é muito cobrado, às vezes na provas de nível superior, médio ainda cobra um pouco, mas eles não costumam cobrar muito formas verbais, eles procuram cobrar mais concordância e tudo mais. Mas isso daqui você tem que saber a conjugação dos verbos, né? Então aqui nós temos eu devo, tu deves, ele deve, nós devemos. E aí a gente achou que o devemos, que ele colocou aqui, ó, devemos, está falando dessa situação lá no texto. Devemos, levemos. Tá? Então, sujeito elíptico. Elíptico é quando ele não aparece no texto. E aí a gente vai voltar lá na linha 5 e na linha 7. Ele não fala explicitamente a palavra nós, que é esse daqui. Mas ele dá a entender que quem está lendo o texto também se inclui no meio. Nós devemos fazer isso. Então, lá no texto, na linha 5 e na linha 7, isso irá requerer que levemos o nosso olhar para além da estrutura dos estados ou da simples superfície de nações ou comunidades. Devemos enfocar, como nunca, a melhoria das condições de vida de homens e mulheres. Então, aqui a gente tem o sujeito elíptico, né? O sujeito está oculto, e aí a questão aqui a gente vai marcar a letra D, nós devemos. Então, procurem praticar essa questão, né, de conjugação dos verbos, dos tempos verbais, presente, futuro, pretérito, futuro do pretérito, subjuntivo, porque isso aqui geralmente é alvo de provas e aí você tem que estar afiado aqui nessas questões. Questão número 6. Cada uma das opções a seguir apresenta uma proposta de reescrita do seguinte trecho do texto, é o mesmo texto lá, o texto 1, que dão ao Estado ou à nação a sua riqueza e o seu caráter. Que dão ao Estado ou à nação a sua riqueza e o seu caráter. 8 e 9. Assinale a opção que apresenta a proposta que preserva a correção gramatical e os sentidos originais do texto. Então, se tiver alguém aí na
a sala aqui acompanhando comigo, é só um sinal de vida aí, só para eu saber se eu tô sozinho ou não, tá bom? Por favor, agradeço aí só para ver se tá tudo ok. Vamos lá. Essa questão eu marquei com asterisco porque foi o motivo, tá, que me fez fazer essa correção dessa prova de português. Me arriscar aqui e tentar corrigir com vocês a questão de português. O estudante Pedro, acho que é Pedro Luz, se não me engano, ele falou que tinha ficado com dúvida na questão 6 e na questão 17. Então essa aqui eu marquei para lembrar que ele tinha pedido aí para fazer essa correção. Bom, uma proposta, né, de reescritura apresenta a proposta que preserva a correção gramatical e os sentidos originais do texto. Se alguma prova, uma palavra que ele trocou, realmente vai dar o mesmo sentido. Às vezes troca uma palavra por um sinônimo, mas às vezes ele quer te enganar e não coloca um sinônimo, e aí reescreve a frase, ou inverte a ordem. Então você tem que saber se tem correção, se vale a correção gramatical e os sentidos originais do texto. Qual que é a dica que todos os professores, a maioria aí, dá nestes casos? Eles falam assim: primeiro procurem o erro de português, ok? Primeiro procure o erro de gramática, não o de português, tudo é erro de português, né? Mas o erro da gramática, e não na parte de sentidos. Se você não achou erro nenhum na gramática, aí você começa a pensar em sentido, porque sentido é uma coisa mais subjetiva, uma coisa que você tem que pensar se estava querendo dizer aquele sentido ou aquele outro. Primeiro você procura achar os erros de gramática. E foi isso que eu fiz ao resolver essa questão. Eu vou apontar aqui os erros que eu encontrei, pode ser que na questão tenha mais de um erro, e aí se tiver algum professor de português vendo essa correção, ou uma pessoa que já tem estudado com mais detalhe cada questão, pode até depois colocar aí nos comentários, tá? Falando, ó, na questão A, na questão B também tinha esse erro, tinha aquele outro. Mas aqui eu já vou direto nos erros que eu encontrei. Então, que dão ao Estado ou à nação a sua riqueza e o seu caráter. Quem é esse que aqui que está se referindo? Primeira coisa aqui que eu quero saber, não está aqui no texto. Mas esse que, ele na verdade, quem que está dando ao Estado ou à nação a sua riqueza e o seu caráter? Linha 8 e 9. Linhas 7, 8 e 9. Que dão ao Estado ou à nação a sua riqueza e seu caráter. São quem? Ele retoma aos antecedentes aqui. Aqui a gente tem uma palavra de vírgulas, mas esse aqui está se referindo a homens e mulheres. Dão ao Estado ou à nação a sua riqueza e o seu caráter. Tá? Só para ficar mais fácil de responder. Os homens dão ao Estado ou à nação a sua riqueza e o seu caráter. Quem dão, vou repetir aqui, ó, dão ao Estado. Isso aqui eu vou escrever, vale a pena para esclarecer melhor a questão. Ou à nação a sua riqueza e o seu caráter. Caráter. Ok? Dão. O verbo dar, ele é um verbo, chama que o pessoal de português, né, língua portuguesa, transitivo direto e indireto. Quem dá, dá alguma coisa a alguém. Então, dá alguma coisa, então, o que que eles, dá alguma coisa. O que as pessoas que a gente viu lá, né, os homens e mulheres dão ao Estado, está até no plural aqui, porque está se referindo a homens e mulheres, dão a sua riqueza e o seu caráter. Essa aqui é a parte que não precisa de preposição, porque é objeto direto. Né? Dão o quê? Dão
Sua riqueza, então isso aqui seria o objeto direto. Ao Estado ou à nação seria o objeto direto. Tá? Então, quando você for resolver questões de reescritura, geralmente envolve muito questão de concordância, regência, concordância, regência e o que mais que a gente tem que estudar mesmo? Concordância, regência, transitividade, que é isso aqui, objeto direto, objeto indireto. O que que o verbo pede? Ele pede preposição ou não? Então você tem que saber disso daí, transitividade. Esse que você tem que estudar. Para quem está acompanhando a aula a partir de agora, eu disse que cada um, a gente tem que ter um malvado favorito aí, um professor de português, vai ensinar português para a gente estudar, e aí depois colocar em prática aquilo que a gente aprendeu. Ótimo. Dá o Estado ou a nação. Nessa primeira questão, que permitem, a gente trocou a palavra dar por permitir, será que cabia trocar dar por permitir? Será que tinha o mesmo sentido? Mas, de qualquer forma, nem pensei nisso. O que eu pensei? Pode até ter sido um erro de digitação, mas não foi. Caráter, que permitem ao Estado ou à nação, também essa vírgula aqui, colocar isso aqui entre vírgulas, para mim é um pouco suspeito, mas eu nem foquei muito nisso daqui para corrigir. A sua riqueza, aí ele não colocou aqui o seu caráter, e aí isso aqui para mim eu acho que mudaria um pouco o sentido se você deixasse sem, tá? Porque aqui você está usando um artigo definido, você está definindo o caráter, e se você deixar sem, já mudaria o sentido. Mas também não foquei nisso. São coisas que eu achei, mas eu fui diretamente no ponto que eu achei o erro. Eu achei o erro aqui, caráter. Essa palavra caráter, ela está em desuso. Não existe mais na nossa língua portuguesa usar a palavra caráter. Eu bati o olho aqui e falei assim, caráter? Será que não existe isso aqui? E eu tinha estudado um pouco de ortografia recentemente, e eu vi que isso aqui caiu em desuso. Esse usar caráter, não existe mais isso daqui. E era, né, uns anos, bastante tempo atrás. Essa aqui eu já eliminei, essa aqui está errada. E não serve. Que dão sua riqueza e caráter ao Estado ou nação. E aí, na reescritura dessa questão, o que a gente tem? Existe um assunto que é importante vocês estudarem, quem está estudando já deve ter estudado, que é o paralelismo. Paralelismo. O que é o paralelismo? É às vezes você poder usar, omitir algumas palavras, por ela estar se referindo a duas palavras ao mesmo tempo. Como assim? Digamos assim, eu vou à praia, ao cinema, tá só dois só. E ao cinema. Então, o vou, ele pede a preposição a. Quem vai a algum lugar. Então, o vou tem que estar acompanhado de um a. Esse outro a, que está aqui com crase, é o a de a praia. Ou a. E temos o a de novo, vou a. Esse a aqui repete aqui, o a. Mais o o, porque o cinema é masculino. Cinema. Quando a gente tem paralelismo, é o seguinte: a preposição você tem que ter ela de qualquer jeito. Tá? A preposição você tem que ter. O artigo, você pode falar de uma situação mais genérica e não colocar, de repente, o artigo. Isso quando você coloca no plural. Isso aqui é uma situação complicada de explicar. Mas, assim,
Se você colocar o artigo, você poderia pegar essa frase e fazer o seguinte, num paralelismo. Vou à praia, não colocar o artigo, e cinema. Ok? Se eu omitir aqui o artigo, eu vou à praia e cinema. Não estou falando de uma praia específica, não estou especificando uma praia. Eu vou à praia, eu gosto de ir à praia e cinema, mas assim, vou a praias e cinemas também poderia. Mas você não pode, a partir do momento que se você colocar o artigo de um lado, esse artigo tem que estar do outro. Eu não paralelismo é você ter, sim, você tem a opção de não ter, mas se você colocou o artigo, que é o segundo A, ele tem que ter o outro aqui, o, como é que se diz? A preposição não pode ficar sozinha. Então, a partir do momento que você pode até assumir com a preposição aqui, ó. Vou à praia, já tem vou à praia e cinema. Você ocultou o A daqui. Esse A também vale para cá. Você pode fazer isso. É uma das opções. Procurem o tema aí quando vocês forem estudar, o tema paralelismo, tá? Paralelismo, e aí isso aqui é regência, concordância, e aí você vai achar justamente isso. A praia e cinema. O que eu quero dizer é o seguinte, e ainda não consegui falar, me enrolei aqui, não consegui falar ainda o que eu quero dizer. Se você resolver colocar o aqui, o cinema, para dizer que é um cinema específico, se quer colocar o artigo definido para definir o cinema, o A não vai mais poder ficar sem aparecer, ele é obrigatório, tem que estar aqui. E se ele aparece aqui, ele também tem que aparecer aqui, e a situação correta ela acaba sendo essa. Ok? Então, você não pode estar desmembrado, de um lado ter artigo e de outro não ter. Por que eu estou explicando isso daqui? Porque as questões aqui eu achei muito erros de paralelismo. E aí eu tentei explicar aqui com outro exemplo para eu poder mostrar para vocês o que eu achei de erro. E é isso que eu vou fazer agora. Que dão sua riqueza e caráter ao Estado ou nação. Tá vendo que aqui ele colocou o? Se ele colocou o artigo de um lado, o artigo tem que aparecer do outro. E se ele colocou o artigo do outro, o azinho tem que ser caseado. Então o certo aqui seria que dão sua riqueza e caráter ao Estado ou à nação. Se colocou aqui, teria que colocar aqui. A questão aqui está errada porque ele não fez o paralelismo. Olha, outra coisa, outra questão. Que fornecem ao Estado ou à nação a sua riqueza. Então, fornecem, é o mesmo sentido de dar, ao Estado ou à nação. Quem fornece pode só fornecer algo, é um verbo transitivo direto, ou ele pode ser também transitivo direto e indireto ao mesmo tempo. Ele tem as duas situações. Então, fornece ao Estado ou à nação a sua riqueza, vírgula, assim como, aí ele usou aqui uma conjunção, assim como aditiva, o seu caráter. Então, nessa questão, assim, que fornecem, ó, fornece algo a alguém. Fornece o quê? A sua riqueza está aqui. A sua riqueza. Fornecem o quê? O seu caráter. O que a gente tinha lá em cima? A sua riqueza e o seu caráter. Então, ele nem tirou nada da frase lá de cima. Ele deixou as duas, a mesma frase. A única coisa que ele fez foi que ele colocou o assim como. Mas o assim como é como você colocar um e, é uma situação aditiva aqui. Então, assim, não mudaria o sentido. Não estou encontrando erro, porque quem fornece algo a alguém. Então, aqui exige um A, ele colocou o artigo. Aqui ele colocou o A, colocou o artigo. Paralelismo está legal. Tudo legal? Essa aqui, para mim, é a candidata à resposta certa. Mas nas outras, eu achei erro. Eu encontrei erro. Primeiro, aquele caráter está aqui de novo. Então, isso aqui ó, não existe. Tá? E aqui também, presenteia o Estado ou a nação. Tá vendo que daqui ele colocou o A mais A, colocou o artigo mais o presenteio, quem presenteia, e quem presenteia algo a alguém. Ele presenteou
com sua riqueza e caráter ao Estado. Mas ele colocou só do lado de cá, não colocou de cá. Mas aqui, ó, eu já mataria a questão, porque caráter não usa mais. E que oferece ao Estado ou à nação sua riqueza e o seu caráter. Quem oferece, oferece algo, sua riqueza e o seu caráter. Aqui também ele não colocou, ele tirou o artigo só do lado de cá, ó, fornece à nação a sua riqueza. Aqui não está o artigo definido. E aí aqui tem o artigo definido. Quem oferece, oferece algo. Eu sua riqueza. Então eu aqui eu não marcaria essa questão, porque nessa eu não encontrei nenhum erro, e nessa daqui eu senti a ausência do A. Então eu fui para a questão C. Tá? Essa questão ela é difícil de explicar, mas assim, se você vai batendo os erros, os errinhos aqui, esses detalhezinhos de paralelismo, se você tiver alguma prática, você acaba achando a resposta. Ficou uma bagunça aqui, mas a letra correta que eu marquei, que eu marcaria por esses motivos que eu falei, é a letra C. Olha, eu ainda aqui achei até que oferecer e dar, fiquei um pouco assim na dúvida também de sentido, bom? Então eu marcaria realmente a letra C. Questão 7 e 8. Nossa, quanto tempo que eu já estou de transmissão aqui? Eu nem sei. Eu tenho um tempo limite no YouTube para fazer transmissão. Primeira vez que eu estou transmitindo ao vivo. Qualquer coisa depois eu tento fazer uma edição e dou uma reduzida no tempo. Questão 7. A correção gramatical e a coerência do texto seriam mantidas se a palavra tangível fosse substituída por algo que é tangível. Aí aqui, gente, leitura, vocabulário, você saber o que é tangível, tá? Então, saber o significado de palavras aí é importante também, aí é muita leitura e ter conhecimento realmente da palavra. Tangível é algo que é palpável, algo que você consegue tocar. Então, aqui, ó, logo na letra A, a gente tem assim, a palavra seria mantida se a palavra tangível fosse substituída por. Eu logo de cara marquei a letra A assim que eu li palpável, porque é algo que você pode tocar, é aquilo que é tangível, está a seu alcance. Tá? Esse é o significado da palavra tangível. Agora, mesmo que você não soubesse a palavra palpável, você poderia, olhando aqui, ó, intocável e intátil. Tátil vem de tato, ou seja, intátil e intocável tem o mesmo significado, não tem? Tem. Um intocável, intátil, que não pode ter tato. O in é a negativa. Então você poderia pensar, bom, intocável é igual a intátil. Eu não posso ter duas respostas na mesma questão. Daí você elimina as duas. Intocável e abstrato. O que é uma coisa abstrata? É uma coisa intocável, né? Uma coisa abstrata da sua imaginação, uma coisa. O que é o amor? O amor é um substantivo abstrato. Se você lembrar desses conceitos de português também, você responde. E aí ficaria a palavra atacável. Não tem muito a ver, não faria muito sentido colocar essa palavra no texto. Tá? Atacável. Então, linha 15, só voltando lá na 15 rapidamente, ó, ele fala. 13, 14. A paz deve ser real, uma coisa verdadeira e tangível no dia a dia de cada indivíduo. Então, uma coisa palpável, uma coisa que tenha realmente, que seja verdadeira, né, que seja real. Então, isso aqui é um complemento. Então, nessa questão aí, questão 7, rapidamente eu marquei a letra A. No terceiro parágrafo do texto, o termo o em o escolher refere-se a. Com essa questão também ela está bem simples, no sentido de que você não fica muito com outras opções ali. Por exemplo, ele fala aqui, ó, como naqueles países onde o cidadão não desfruta do direito básico de escolher o seu governo. Ele não pode escolher o seu governo. Ou do direito de o escolher regularmente. Ou escolher. Escolher quem regularmente?
Governo, né? Não é o escolher o quê? Esse o está se referindo de o escolher. O escolher o quê? Isso aqui, esse quem que você está escolhendo? Você está escolhendo o cidadão? Você está escolhendo o direito básico? Não, você está escolhendo quem? O governo. Então, alguns governos você tem o direito de escolher, alguns lugares você não tem o direito de desfrutar, de escolher o seu governo, ou então de escolher regularmente, ou seja, você escolhe uma vez aqui no século, né, no século XVIII e depois você vai escolher de novo só no século XX, depois no século XXII, você fica décadas e décadas sem escolher. Então tem países que é assim, o cara fica perpetuamente no poder. Olha, então aqui é governo. E aí essa questão aqui tem essa opção aqui, ó. É século passado? Não, indivíduo, cidadão. Então o seu governo seria a resposta certa. Então também, se você leu com calma a questão, se você pensou um pouquinho, você consegue identificar que realmente estava falando de governo. Questão 9. Mães, pais, filhos, outra família e amigos, todas as pessoas são a felicidade de alguém. Porque a solidão é uma perda de sentido que faz pouca coisa valer a pena. Na solidão, só vale a pena tentar encontrar alguém. O resto é tristeza. A tristeza a gente respeita, deita fora. A tristeza a gente respeita e, na primeira oportunidade, deita fora. É como algo descartável. Precisamos de usar, mas não é bom ficar guardado. Bom, o que é uma coisa que você não guarda? Não é bom ficar guardada. Mesmo quem não conhece a palavra deita fora, não foi um termo da sua região, aqui em Brasília a gente não usa muito essa palavra deita fora, mas eu li o texto, já procurei a palavra jogar fora, e ela tem aqui na letra C, né? A palavra deita fora significa o quê? Dorme fora, recosta fora, repousa fora, espalha fora. Aqui ele dá até a dica, ó, precisamos usar, mas não é bom ficar guardado. O que que não fica guardado? É aquilo que a gente joga fora, né? Para de juntar velharia, joga fora. Então, essa questão aqui também eu achei bem tranquila. E aí, claro, a gente tem que ler com bastante atenção. É uma palavra que a gente às vezes não é da nossa região, não é, é um regionalismo aqui, mas no contexto e é com essa dica aqui você consegue matar a questão. Texto 2. Ó, para falar a verdade, quando eu resolvi essa questão aqui, eu nem li o texto 2, porque eu fiz aquele esquema que eu recomendei para vocês, tá? Não precisa ler o texto se só tiver questão de gramática. Ou se for uma questão que não está pedindo interpretação. Então, eu não li o texto e parti para a questão seguinte, para a questão 10. E aí vamos ver se eu preciso ler o texto. Se eu precisar, eu volto lá e leio o texto todo. Mas na hora da prova não é bem assim que funciona. No trecho, atordoada, custei reconhecer o quarto da nova casa em que estava morando e não conseguia me lembrar de como havia chegado até ali. Linha 3 até a linha 5. No texto 2, a palavra atordoada poderia ser substituída sem alterar os sentidos do texto pela palavra. Bom, ela está atordoada, né? E aí ela não lembra como chegou até ali, e se você voltar lá no texto, ela acabou de acordar, certo? Uma, uma noite, há anos, acordei bruscamente e uma estranha pergunta explodiu de minha boca. Acordou bruscamente. De que cor eram os olhos de minha mãe? Atordoada, custei reconhecer o quarto da nova casa que estava morando, e não conseguia me lembrar de como havia chegado até ali. E a insistente pergunta, martelando, martelando, me perseguiu por ela por dias. Já tinha surgido por dias. Então, nessa questão 10, pode ser substituída por lúcida? De jeito nenhum. Veloz? Não. Quando atordoada, ela custou reconhecer alguma coisa. Sonolenta? Aí é que a gente ficaria com uma dúvida. Atônita? Aí viria outra dúvida, porque você poderia ficar na dúvida assim, mas o que quer dizer atônita mesmo? Tímida. Aqui é mais uma questão de vocabulário.
E aí, assim, a gente precisa ter o conhecimento das palavras, né? E também dar uma olhadinha no texto. Sonolenta. O texto deu alguma dica de sonolenta? Atônita. O que que é atônito? Geralmente a gente usa a palavra atônito quando a gente vê uma coisa assim que a gente fica, caramba, você fica sem reação. Quando eu vejo a palavra atônita, atônito, eu penso na palavra, você ficou sem reação, você ficou ali, né, perplexo, alguma coisa nesse sentido, você ficou sem reação. Mas também, e aí vocês têm que conhecer um pouquinho do significado da palavra atônita, a segunda na lista de significados da palavra atônita é a palavra é, perplexa, mas tem um outro significado lá, complexa, né? Dá uma olhada aqui. Eu vou falar um pouco aqui da sonolenta. Deixa eu só ver aqui o significado, e realmente essa foi a questão da prova que eu tinha comentado no início. É confuso. Aqui é a segunda palavra da lista de atônita, confuso. Confuso, atônita, confuso. Então, essa aqui foi a questão que eu fiquei mais na dúvida, porque eu conheço, assim, né, é um significado que me vem à mente em atônita, é sem reação, mas ela também tem um significado de confusa. Mas aí eu fui examinar, antes de colocar a resposta, eu chutei a resposta dele, tá? Não tinha totalmente certeza, eu tinha ficado entre essas duas, sonolenta e atônita. Eu pensei assim, eu acho que aqui nunca a banca te dá uma coisa assim tão de mão beijada, fala assim, ó, coloca lá a palavra sonolenta e coloca uma palavra que você realmente você não tem significado, você não conhece o significado. E essa palavra aqui foi atônita. Mas o que que eu olhei no texto? Por que que eu falei que não poderia ser a letra C, sonolenta? Em algum momento aqui ele te deu dica que ela estava sonolenta? Uma noite há anos acordei bruscamente. Quem acorda bruscamente, geralmente acorda assustado, né? Coração palpitante. Às vezes é o contrário de sonolento, mas não para por aí. E uma estranha pergunta explodiu de minha boca. De que cor eram os olhos de minha mãe? Atordoada, custei reconhecer o quarto da nova casa em que estava morando. Ou seja, quando você não reconhece uma coisa, você está o quê? Você está confuso. Aí você realmente teria que conhecer o significado da palavra atônita, mas ela estava aqui confusa, né? Não conhece reconhecer. E não conseguia me lembrar de como havia chegado até ali. É a insistente pergunta martelando, martelando, de que cor era os olhos. Nenhum momento ela falou aqui, assim, deu alguma dica, falou assim, bocejei, abri os olhos lentamente, estava, né, como é que se diz? Amortecida, alguma coisa assim. Ela não falou nada que desse alguma dica. Estava falando de sonolenta, não falou. Falou que acordou bruscamente, tinha acabado de acordar, mas nem sempre você acorda sonolento. Geralmente, quando você acorda sonolento, você fala: Nossa, acordei, parece que não tinha acordado ainda, estava muito cansado e alguma coisa o texto poderia te dar essa dica. Na verdade, não. Aqui ele fala ainda que a pergunta continuou na cabeça dela, uma pergunta que já vinha de muito tempo. Então não era por causa disso que ela não sabia responder a cor dos olhos da mulher, já vinha perguntando isso há muito tempo. Então, nessa questão, e você tem que conhecer o significado da palavra confuso, então não tem dúvida quanto ao gabarito, porque mesmo se você não souber e você for lá agora e corrigir, você vai ver que tem esse significado da palavra confusa e ela se encaixa perfeitamente no texto. Então a resposta é a letra D. Mas você poderia ter ficado realmente na dúvida de sonolenta. E aí, se você não soubesse o significado, você estaria mais propenso de marcar a letra C do que a letra D. E aí teria que fazer uma interpretação do texto mais profunda. Questão 11. Ah, apareceu o Pedro Luiz aí. Eu comecei a resolver, até comentei aqui no início do vídeo, que era por causa dele que tive essa ideia de fazer essa correção ao vivo. E ele apareceu agora aqui no 10h31. Acabei de olhar aqui no celular o comentário dele. Aí, Pedro, você me fez corrigir todas as questões, viu? E eu estou me arriscando aqui, estou dando a cara a tapa, porque não é tanto a minha praia, viu? Vamos lá.
Cada uma das opções a seguir apresenta uma proposta de reescrita para o trecho. Eu me perguntei se minha mãe tinha olhos ou rios caudalosos sobre a face. Do texto 2. Assinale a opção em que a proposta de reescrita apresentada está correta gramaticalmente e mantém o sentido no texto. Então, qual que é a dica? De todos os professores de português aí que eu assisto aula, acompanho, que já falaram aqui, a dica é: primeiro você vai à gramática. Primeiro você acha o erro de gramática. Depois você vai se preocupar se mantém o sentido do texto, se não mantém, se tem alguma coisa a ver, se não tem. Essa aqui é a parte que você deixa para o final. Porque se a questão já está errada gramaticamente, é mais fácil de você achar um erro gramatical do que de sentido. De sentido você tem que ir devagar, tem que ficar pensando o que o escritor pensou e tudo mais. Então, qual que é a questão aqui? Eu me perguntei se minha mãe tinha olhos ou rios caudalosos sobre a face. Os caudalosos. Então, o destaque aqui é a palavra caudalosos. Sobre a face, é, né, é no sentido realmente no rosto, né, da mãe. Ela tinha esses olhos lá na face aí da mãe. Então vamos para a letra A. Eu me perguntei se minha mãe tinha olhos ou rios ressecados sobre a face. Caudalosos não tem nada a ver com a palavra caldo, né, de molhado, nada disso. Porque aqui, e se tivesse a ver com isso, caudalosos, você lembra de cauda, alongados, vem desse sentido, caudalosos, caudalosos. Então, ressecado, mesmo se fosse no sentido de molhado, de caldo com L, né, alguma coisa nesse sentido, estaria falando justamente o contrário. Então, essa daqui, rapidamente você elimina, porque ressecado dá um outro sentido figurado, assim, o inverso do que ela tentou falar ali. Caudalosos foi um sentido figurado que ela usou, mas não tem a ver com ressecado, não tem o mesmo sentido de caudalosos. Eu me perguntei se no rosto da minha mãe havia olhos ou rios azuis. O que caudalosos tem a ver com azuis? Alguém já ouviu falar alguém falar assim: hoje o céu está caudaloso, né? O céu está azul. E alguma vez não tem a ver com cor, tá? A parte caudalosos não é um sinônimo de cor. Então, azuis aqui também já elimina. Acho que essa aqui é mais fácil até que a primeira. Agora, eu me perguntei se existiam olhos ou rios abundantes no rosto de minha mãe. Eu me perguntei se existiam. Eu me perguntei se minha mãe tinha. Se ela tinha o quê? Olhos. Se existiam olhos. Então, assim, aqui você lê a frase, você não vê nenhum erro. Se existiam olhos, se minha mãe tinha olhos. Ou rios abundantes. Aí, você tem que saber o significado de caudalosos. Será que combina abundantes com caudalosos? E aí, no rosto de minha mãe? Aí você pode até, às vezes, ficar na dúvida, deixar uma interrogação e partir para a próxima, ver se você consegue eliminar as outras. Eu me perguntei se a minha mãe tinha olhos ensolarados. Bom, caudalosos também tem nada a ver com sol. Isso aqui também em seu rosto. Então aqui é significado, mas assim, pelo sentido da frase, você consegue perceber que ensolarados, caudalosos, você pesquisar, você vai ver justamente esse sentido de abundante, lembra de cauda, tá? Que se alonga, alongados. Então, ela tinha olhos ou rios alongados. Eu me perguntei se os olhos de minha mãe estavam em sua face. Nada a ver, né? Aqui também aí ela tinha olhos na face, se tava os olhos lá, isso aqui realmente aqui não deu nenhum adjetivo, não deu nenhuma qualificação para os olhos, e é o que tinha aqui na frase. Então essa daqui é a mais absurda de todas. Então você poderia ficar aqui entre abundantes, assim, ensolarados, mas aí de novo é uma questão de leitura, de você ter o conhecimento do que significa a palavra caudaloso, e aí realmente procurem estar expandindo o seu vocabulário através da leitura, para vocês poderem entender.
mas dá para você perceber que, assim, caudalosos não combina muito com isso. Você nunca viu ninguém falando de sol, alguma coisa brilhante, falar caudalosos, e aí abundantes é alguma coisa que realmente combina mais. Questão 12. Assinale a opção em que a palavra apresentada está corretamente grafada. Bom, isso aqui é ortografia. E ortografia, algumas palavras de ortografia possuem regras bem definidas, outras, formação de palavras, não existe uma regra tão específica. Você tem que ir lá na origem da palavra, saber se a origem da palavra que veio do grego vai ser transformada em Z ou não vai. Algumas são desse tipo, outras não. Mas, assim, algumas das palavras que aparecem são bem difíceis de você marcar. Por exemplo, através com Z, e essa daqui, assim, se você ler um pouquinho, através, ela é com S, e assim, palavra que termina com Z não tem o acento. Então, mesmo que você ficasse na dúvida, você só lembra da palavra vez. É sua vez, é minha vez. Vez tem? Não tem acento. Talvez tenha acento? Talvez. Não tem acento. Então, assim, aqui fere a acentuação, né, e fere a grafia também, mas essa aqui, realmente, você mata ela rapidamente. Obedecer. Obedecer tem esse SC? Aí, assim, é uma questão mais de realmente de leitura, de você saber que a palavra obedecer não tem. Porque, assim, a palavra consciência, conscientizar, tem esse famoso SC aqui. Obedecer, na verdade, não, ele não tem o S, tá? É sem o S. Mas a palavra que ele nos deu aqui, que é certa, é uma palavra, gente, muito difundida, né? Você faz alguma leitura, eu que sou da área de TI, a minha formação de pós-graduação é engenharia de projetos. É uma palavra que você vê o tempo todo, mas tem gente que pode até não ver o tempo todo, mas é uma palavra muito destacada. Aqui, totalmente certo, não tem nenhum erro, você bateria o olho aqui. Eu acho que, claro, algumas pessoas podem ter se enganado, pode ter pensado em alguma outra palavra, por exemplo, sintonizar, porque essa daqui é com Z, e aí você não tem uma formação específica. Por que esse ISAR é com Z, outros são com S? Existe realmente algumas palavras que fazem essa diferenciação. Mesa, aí aqui vai uma dica aqui de mesa. Toda vez que você tiver duas vogais com som de Z no meio, aí é S. Mesa, casa, entendeu? Toda vez que você tiver entre duas vogais, tiver som de Z, você vai colocar S. Então aqui é duas vogais, aqui é duas vogais. Essa aqui existe uma regra bem específica para essa. Essa daqui você erra por conhecer as regras. Essa daqui não existe uma regra muito definida. Você tem que conhecer um pouco a origem da formação da palavra e já ter lido bastante e saber que sintonizar é com Z. Ok? Agora, projeto, né, também ficou um pouquinho fácil essa questão. Questão 13. Questão 13. O que eu aprendi ao longo dessas décadas é que todos precisam despertar, porque se durante um tempo éramos nós, os povos indígenas, estávamos ameaçados de ruptura ou da extinção do sentido de nossas vidas, hoje estamos todos diante da iminência de a Terra não suportar a nossa demanda. Nesse texto, o autor revela ter aprendido nas últimas décadas que essa questão aqui é uma questão de interpretação de texto. Existem duas alternativas aqui que podem te deixar na dúvida, assim como eu fiquei, tá? Mas aí é uma questão de analisar mais a fundo e você ver aquela que você acha mais adequada para o contexto. Ele está falando que todos precisam despertar, e ele fala: se éramos nós, os povos indígenas, que estávamos ameaçados de ruptura ou da extinção do sentido de nossas vidas, hoje estamos todos. Então ele se incluiu como sendo indígena, porque os indígenas são as origens aí do Brasil, né? Então, ele está generalizando que quase todos, a maioria aí,
de nós éramos indígenas. Então, numa época, então éramos os povos indígenas que estavam ameaçados de uma ruptura ou da extinção do sentido de nossas vidas. Nossa vida não vai ser mais a mesma, ou vai ser, não tem mais sentido porque mudou tão completamente com a chegada do homem e tal. Agora, hoje, nos dias atuais, estamos todos diante da iminência de a Terra não suportar a nossa demanda. A Terra não está suportando a demanda. Então, nesse texto, eu vou eliminar aquelas que não fazem o menor sentido para esse texto. Descobrir o sentido de nossas vidas? Não. Não descobriu, não está falando de descobrir o sentido de nada. Nossa vida não está falando de sentido de vida, agora faz sentido, agora não faz sentido, não está falando nada disso. A nossa demanda é urgente? Bom, a única parte que ele fala de demanda é que a Terra não suporta a demanda, mas não está falando urgência de demanda, que a gente está precisando de alguma coisa urgente. Eu também não entendo assim, essa aqui eu não ficaria na dúvida. A Terra está em processo de extinção? Bom, essa aqui eu vou colocar uma interrogação. Os povos indígenas estão ameaçados de extinção? Não. Está falando de tempos atrás, e nem está falando de extinção, estava falando de uma ruptura ou uma extinção do sentido de nossas vidas, e as nossas vidas são as vidas, ele se igualando às indígenas. Então, quando ele fala aqui, ó, descobrir o sentido de nossas vidas, não, ele está falando de sentido das vidas dos indígenas daquela época lá atrás. Então, sim, esse aqui também não está falando nada do que os povos estão ameaçados de extinção, não. Agora, os seres humanos, em geral, devem ter consciência ambiental? E aí você poderia ficar entre essas duas questões. A Terra está em processo de extinção, porque ele fala que a Terra não vai suportar. Em algum momento aqui ele fala de extinção do sentido das vidas, mas não está falando da extinção do homem em si. Está falando do sentido da vida, que ocorreu tempos atrás. Então, nessa questão, o que eu analisei para responder a letra E, e era a letra correta, tá? Mas eu tive que conferir no gabarito depois. Mas por que eu achei que era a letra E? Porque, assim, não é a Terra que está sendo extinta, ela está em processo de extinção, a Terra vai deixar de existir. Pensei dessa forma. A Terra não vai suportar a nossa demanda. Então, se alguém, na verdade, fosse ser extinto, seríamos nós. Porque a Terra não está suportando qual demanda que ela não está suportando. O que a gente demanda da Terra? A gente demanda, sei lá, minério, alimentos, água. E aí a população está crescendo, está cada vez mais. A gente está com. Né, você vê muitos países aí que já estão faltando água há muito tempo. A gente ainda no Brasil ainda tem água, mas não em todos os lugares. Mas a gente exige muito da terra. Nossa demanda, ela não vai suportar a nossa demanda. Mas quem vai se extinguir, quem vai sumir, vai ser a terra? Ela está em processo de extinção? Então ele não fala que ela. Primeiro, ele não fala que ela está em processo de extinção. Está falando que não vai suportar a demanda. E se alguém fosse extinto, talvez, acho que seríamos nós. Assim, eu não vejo que ele deixou isso aqui claro para eu chegar aqui e marcar a letra C. Mas quando ele fala que os seres humanos, em geral, devem ter consciência ambiental, aí eu acho que tem mais sentido, porque interpretando aqui, ó, a Terra não vai suportar a nossa demanda. E ela não suporta o quê? Ela não suporta aquilo que a gente exige dela. Faz sentido a gente dizer que ele está falando para a gente ter consciência ambiental? Para mim fez sentido. Então, eu marquei, entre as opções que eu tinha ficado na dúvida, eu marquei a letra E, conferi o gabarito certo. Como eu falei, pode ser que tenha alguém aqui, né, mais qualificado, professor de português, que possa discordar da alternativa do CESP, alguma coisa nesse sentido, mas eu acho que essa questão aqui realmente está correta e eu iria com o gabarito do CESP marcou. Questão 14. Assinale a opção que apresenta a frase correta do ponto de vista gramatical e ortográfico. Tá joia. Então, eu vou do ponto de vista gramatical e ortográfico. Há pessoas no mundo. O que a gente tem aqui primeiro? Aqui, gramática e ortografia, aí já é uma coisa que não tem a ver com o sentido da frase. Então, aqui você pode examinar as duas coisas ao mesmo tempo. Quando ele fala gramática e sentido, aí você vai na gramática. Se você achou erro na gramática, não precisa nem olhar o sentido. Mas gramatical e ortográfico, você pode estar olhando as duas coisas ao mesmo tempo. Vamos lá.
Há pessoas no mundo que precisa, há pessoas no mundo que precisa. Então, o verbo há, quando ele está no sentido de existir, ele realmente ele é impessoal. E sendo impessoal, ele não tem pessoa, e ele fica sempre na terceira pessoa do singular. Essa aqui é quando você estuda o verbo haver, é o que os professores mais destacam, falam muito disso. Você fala, então, existem várias pessoas? Existem, mas você vai ficar sempre o a, ele vai ser na terceira pessoa do singular. A, se for no futuro, vai ser haverá. Se fosse passado, seria haveria. E não teria variação, não existe haverão, nesse sentido de existir. Tá? Então, há pessoas no mundo, tá bom? Essa parte aqui tá ok, tá certa, mesmo sendo pessoas aqui, que precisa. Agora, o precisa nada tem a ver com a história do há. Se as pessoas são pessoas, então elas precisam. Nessa questão aqui está errado. Aí você já vai na ortografia. Enxergar com CH também fica feio, né? Então a gente já marca aqui. Enxergar está errado. E já bate o olho e já some. Então, pessoas no mundo que precisam. Então aqui ó, é terceira pessoa do singular. Há pessoas no mundo. Existe essa palavra? Não? Existe. Mas quando você tem uma locução verbal. Hão de existir pessoas no mundo. Aí você tem que ter ele vai ser um verbo auxiliar, ele não vai ser o verbo principal. Aquele é o verbo principal, ele está no sentido de existir, terceira pessoa do singular. Errado. Há pessoas no mundo que precisam. Aí o Clara colocou um precisam com Z aqui. Aí você já coloca aqui a questão errada. Aí só sobra a letra B, eu nem li ainda, mas há pessoas no mundo que precisam, com S, usar óculos para enxergar com X o amor próprio. Ele nem dificultou muito, porque essa parte aqui, a parte de hifenização, é uma das partes que mais pega na nossa ortografia, sabia? Quando tem hífen, quando não tem. Só que aqui ele nem dificultou, ele colocou todos os amor próprio com hífen. Então, se ele colocasse alguma coisa sem hífen, alguma coisa assim, poderia até ter dificultado. Mas não fez isso. Letra B, questão não muito difícil de resolver. Questão 15. Nos deu aí um cartoon, e aí ele fala, o adulto aqui falando para a criança. Na leitura, nos envolvemos com os personagens. Podemos sentir seus dramas, suas alegrias, seus pontos de vista, mesmo com vidas muito diferentes da nossa. Livros podem nos ajudar a criar empatia. É verdade, assim. Aí aqui vem o sentido da palavra empatia. E aí é uma palavra que a gente tem que aprender e praticar, no modo de ver. Né? De acordo com o último quadrinho dessa tirinha, os livros podem ajudar as pessoas, o que? Eles podem ajudar a criar empatia. Então essa questão ela só quer saber se você sabe o que é empatia. Que empatia é você se colocar no lugar do outro. Você se colocar. Seria isso, né? E aí, quando ele coloca aqui logo na letra A, compreender o estado emocional de outra pessoa e compartilhar desse sentimento. Empatia é justamente isso, é você estar, não é só você ajudar a pessoa, então às vezes você ficar com raiva da pessoa porque ela agiu de tal forma. Você, na verdade, você tem que se colocar no lugar da pessoa para saber como é que você se comportaria, como é que ela tá, procurar saber como ela está se sentindo. É uma palavra muito profunda, algo que a gente tem que colocar em prática. E é realmente a letra A, porque as outras também não tem nada a ver. Ser mais invejosa? Tem nada a ver empatia com invejoso. Gostar dos personagens? Aí seria simpatia. E não empatia. Ah, você gosta, você simpatizou, né? Simpatizar aqui. Até colocou essa palavra simpatizar lá com S lá na questão. Então, não é gostar dos personagens, isso aqui é outra palavra.
Não se preocupar, aí ele falou justamente o contrário, não se preocupar com os sentimentos de outras pessoas e ser mais bem-humoradas, tem nada a ver com empatia. Então, mesmo quem não conhece muito bem o significado da palavra empatia, acho que conseguiria matar essa questão pensando, né, nas outras alternativas. A joia poderia até um pouquinho se confundir aqui com gostar dos personagens, mas a resposta certa é a letra A. Questão 16, estão faltando apenas duas. Tá joia? Vamos ver se tem alguém aqui me acompanhando ainda. Sei que não ia ter ninguém aqui a fazer essa aula ao vivo só para poder treinar e aprender como é que é dar uma aula ao vivo aqui, configurar o software que eu configurei aqui para fazer a transmissão. Mas temos aqui o pessoal prestigiando aqui a aula. Agradeço. Assinale a opção que apresenta a frase gramaticalmente correta. Fazem 2 anos que saí do emprego. Beatriz e eu gostamos de ir à praia. Aconteceu muitas festas. Então, aqui também, ó, faz também impessoal. Não tem faz em 2 anos. Faz 2 anos, faz 3 anos, faz 1000 anos. Então, aqui, você também tem que estudar aqui o verbo fazer, saber que ele é um verbo impessoal quando tem sentido de tempo, né, de transcorrer tempo. Faz 2 anos que você não emprego, então aqui já está errado, essa questão aqui estaria errada. Beatriz e eu gostamos de ir à praia. Essa questão aqui, você lê, você não consegue encontrar erro nenhum. Mas você tem que saber uma coisa que chama-se regência, né? O que que tá? Tem a nominal e tem a verbal. Beatriz e eu gostamos de ir. Quem gosta de ir a algum lugar. Então você tem que saber que tem o a. A gostamos de ir a algum lugar. Gostar de ir. Quem gosta de algo. Agora, quem gosta de ir a algum lugar. Então ele pede uma preposição a. Então gostamos de ir a algum lugar. E a praia? Aí praia, ela aceita o artigo a praia. Você está falando de uma praia específica, você quer definir a praia, você coloca o artigo. E aí você colocando o artigo, a gente vai ter a crase. Então, você poderia falar, Beatriz e eu gostamos de ir a praias, sem crase nenhuma, falar de praias de uma forma genérica, mas ele colocou praia, cabe sim isso aqui. Então aqui eu não encontrei erro nenhum. Então essa aqui, ó, é uma forte candidata de ser nossa resposta. Aconteceu muitas festas no ano passado. Aconteceu o quê? Muitas festas. Aconteceram muitas festas. Quando a gente coloca muitas festas aconteceram, quando a gente coloca o verbo antes aqui, você realmente, às vezes a gente acaba falando de forma errada, porque a gente a gente falasse muitas festas aconteceram, você não ia errar a questão de jeito nenhum. Mas como você falou o verbo antes, aconteceu muitas festas, aí você acaba errando, mas o certo é aconteceram muitas festas no ano passado. A questão aqui está errada, porque aqui não aconteceu e aconteceram. Os sapatos pretos que combinava. Quem combinava? Os sapatos pretos. Então não pode ser só combinava. Combinavam seus vestidos. Mesmo que aqui fosse, falava assim, com seu cinto. Combinavam, porque os sapatos que estão combinando. Então, mesmo se aqui tivesse no singular, ó, com seu cinto, sapato. Homem, quando sai, coloca sapato para combinar com cinto, né? Eu, eu costumo fazer isso. Ainda coloca ainda para combinar ainda com a meia. Sei lá. Muito bom nessas combinações não, mas os sapatos pretos que combinavam com seus vestidos. Tem muito barulho na festa. O que que tem na festa? Muito barulho. Barulho tá o quê? Tá no singular. Muito barulho. Aí colocou aqui o acento circunflexo. Na verdade, tem muito barulho. Não podia ter esse acento aí. Tem muito barulho. O acento diferencial na língua portuguesa, ele ainda existe para diferenciar o plural.
Não está errado, ele existe. Mas nessa frase aqui, ele está errado porque ele falou, tem muito barulho. Aonde? Nessa festa, muito barulho. O que que tem? Muito barulho. Mas aqui só é singular. Olha. Bom, o que que a gente achou aqui? Então, aquela que era candidata a ser a questão certa, realmente é a questão certa. Número B. Olha, tem muito barulho. E, falando aqui também eu falei do tem, que o tem existe, porque hoje em dia a gente não tem mais isso aqui, ó. Voo, né? Antigamente era assim, voo. Agora não tem mais esse acento diferencial. Olha, tem, ainda existe a diferencial. Você usa um para o plural, outro singular. Questão 17. Chegando aí, eu tô sem voz aqui. Um gole d'água agora. Temos aqui uma poesia, e essa questão aqui vai lá para o Pedro, se ele estiver aqui acompanhando ainda. Ele tinha pedido essa questão como dúvida lá nos comentários da prova de raciocínio lógico. Vou ler o poema e aí vou tentar, para fechar, eu vou ler o poema todo e vou comentar as respostas. Feijão. Quem paga o salário da poeta? A palavra? De mãos atadas, não custeia, conta, luz, água, aluguel da casa, a comida da menina. Poesia não pode ser vendida. Palavra escrita, não sentida, não faz sentido nenhum, nem aqui, nem em algum lugar. Quem teima em vender poesia, corre risco de 7 anos de azar, paralisia nos dedos da língua, da mente seca de inspiração. Palavra não vai mais brotar na terra da sensibilidade, insensível a olhos cegos. Vai comer de quê? Morar o quê? De palavra? Vou viver poesia. O poema apresentado revela o desejo de continuar a escrever. Então ele revela o desejo, continuar a escrever. Ele revelou o desejo, mesmo que o retorno financeiro do trabalho da escrita não seja satisfatório. Essa revelação, está falando da revelação, encontra-se principalmente em qual verso? Em qual verso que ele revelou isso? Em qual verso ele revelou o desejo de continuar a escrever? Quando que ele falou assim, eu vou escrever? Então, essa questão é uma questão realmente de interpretação de texto, né? Uma coisa, é algo tão claro, mas a gente pode olhar aqui frase por frase e tentar ver se é o que ele está falando. Quem paga o salário da poeta? Verso 1. Quem paga o salário da poeta? Ele começou o texto aqui. Ele já revelou alguma coisa para você? Ele já concluiu? Quando você fala revelar, assim, quando ele revelação, você espera que ele tenha alguma palavra aqui que indique que ele está revelando alguma coisa. Ele revelou alguma coisa para você que ele vai realmente agora a vida dele é continuar escrevendo, mesmo que o retorno não dê dinheiro? Não, é que ele começou apenas o seu texto e fez uma retórica para a gente chamar a atenção durante o texto dele. Quem paga o salário da poeta? Na verdade, está falando da poeta, eu acho que eu não copiei aqui, mas deve ser uma poeta e não homem, né? Quem paga o salário da poeta? Então, essa questão a letra A, eu tiraria fora. Porque não está revelando nada, ele não está mostrando desejo de nada. Ele está começando ainda o seu texto, o seu poema, e não, não dá nenhuma dica para a gente que ele quer continuar a escrever. Insensível a olhos cegos, verso 20. Tá, aí vamos interpretar um pouquinho o texto. O que, que ele faz? Quem paga o salário da poeta? A palavra? De mãos atadas, não. Não, de mãos atadas quer dizer, não pode fazer nada, não é por culpa dela. Ela não custeia conta, nem luz, nem água, nem aluguel. Então aqui está falando o quê? Que a poesia, a palavra, ele ainda chamou de palavra, não falou nem poesia, ela não custeia nada, né? Ela não custeia conta. Aí está falando que
o que ele falou aqui, ó, mesmo que o retorno financeiro do trabalho não seja satisfatório. Aqui ele falou essa segunda parte. Aqui ele está demonstrando que o retorno financeiro de quem escreve não é satisfatório. Aqui ele está falando a segunda parte. Mas ele revelou o desejo dele aqui de continuar a escrever? E também não. Poesia, aí ele começa a falar, poesia não pode ser vendida, é um sentimento dele. Palavra escrita não sentida não faz sentido nenhum, nem aqui, nem em algum lugar. Ou seja, a poesia não pode ser vendida, não é algo para ser vendido, é uma coisa que tem que sair, eu entendo assim, do coração, da alma, do poeta, né? Tem muito disso. Então, não é uma coisa que possa ser vendida. Palavra escrita não sentida, ou seja, que não saiu do fundo do coração, que ele não sente na alma, não faz sentido nenhum para ele. Nem aqui, nem em algum lugar. Então aqui ele está mostrando aspectos da poesia, o que ele pensa da poesia. Ele pensa que a poesia também não é algo que se vende. Né? Eu interpretei assim. Quem teme em vender poesia, aí ele joga tipo uma praga aqui, né? Como se fosse uma praga. Mas ele fala, ó, corre risco de 7 anos de azar, vai paralisar o dedo, a mente, ele não vai ter mais inspiração, a palavra não vai brotar, na terra da sensibilidade, insensível ao sucesso. Nesse lugar aqui, que é o lugar da poesia. Aí ele falou assim, ó, quem teme vender poesia, acontece isso. Vai comer de quê? Dar o quê? De palavra? Aí ele fala, vou viver poesia. Ou seja, eu vou viver poesia. Ele fala que poesia não paga nada, ele fala que poesia não pode ser vendida, que não faz sentido escrever uma poesia para ser vendida, e quem vende também, mesmo que é, pagasse alguma coisa assim, mas também vai ter paralisia nos dedos. Mas mesmo assim, mesmo com tudo isso, ele fala o seguinte: vou viver poesia. O que quer dizer vou viver poesia? Então, aqui, vamos ver as outras questões. Insensível a olhos cegos. Aqui não quis dizer nada, ele estava simplesmente falando que no lugar da poesia, quem vende poesia não vai ter mais, vai ter 7 anos de azar, vai ter um monte de desgraça aqui. Né? Então, não seria essa questão aqui. Ele não está falando, não está revelando desejo nenhum de continuar a escrever. Não faz sentido nenhum, versos 12. Verso 11, verso 12. Não faz sentido nenhum. Por que não faz sentido para ele? Palavra escrita não sentida. Quer dizer, aquilo que não sai do seu coração, aquilo que você não sente, né? Indo mais profundo, assim, palavra escrita não sentida, não faz sentido nenhum. A gente está falando aqui que ele vai viver, ele vai, como é que se diz? Continuar a escrever? Não revelou nada. Poesia não pode ser vendida, tá? Aqui, ó, de novo, não pode ser vendida. É o início dessa frase. Então, aqui, aí eu vou falar para o Pedro aqui que ele, né, discordou do gabarito, mas eu concordo aqui desse gabarito nesse momento. Vou viver poesia. Foi uma forma poética, né? Porque ele fala assim, de falar que ele vai fazer o quê? Mesmo assim, eu vou viver poesia, eu vou, mesmo ela não pagando salário, ela não pode ser vendida, e aí já jogou praga em quem vende, e ele fala: vou viver poesia. Vou comer de quê? Vou morar o quê? De palavra? Ele já falou que palavra não vende, que não dá dinheiro, que não paga nada. Mas aí ele conclui: vou viver poesia. O que ele está querendo dizer? Eu vou seguir essa vida, né, de poesia. Ou seja, ele vai continuar escrevendo. É aqui que ele revela. Revela o desejo de continuar a escrever, mesmo que o retorno não seja satisfatório. Se eu sumisse com essa frase aqui, ó, se eu sumisse com essa frase, você acha que você conseguiria concluir que que ele é um poeta que vai continuar escrevendo, que não dá dinheiro, e aí só tem falando aqui que não paga a conta, ele jogou praga em quem vende. E quem tenta vender poesia e não sente na alma. Mas você conseguiria entender o desejo dele de continuar a escrever se não tivesse essa frase? Eu acho que não. Então aqui ele revelou o desejo. Aqui escondidinho aqui que eu rabisquei, está o desejo dele de viver poesia. E eu não discordo da resposta da banca, tá? Então letra E, questão, resposta certa. Vou passar rapidamente aqui com vocês aqui o gabarito.
tá? Só para ver se a gente não fez alguma coisa errada. Questão de português começa na questão 1 e vai até a 17. Vai até aqui, ó. Questão 1 e vai até a 17. Questões de português. Questão 1, 2 e 3. 1, letra A. 2, letra D. 3, letra E. A, D e E. A, letra A, letra D, letra E. Questão 4 e 5. Letra C e letra D. Letra C e letra D. Questão 6. Essa bagunça toda que ficou aqui para tentar explicar o tal do paralelismo. Letra C foi questão 6. Questão 6C. Questão 7A. Questão 8E. CAE. Questão 9. Mães, pais, filhos, joga fora. Letra C. E nem rabisquei muito, né? 9, letra C. 10. D. 11. D também. 12. C. DDC. Opa. 10. 11. Eu marquei o quê? Ah, não. Desculpa, eu marquei errado aqui na hora que eu corrigi, tá? Ó, vocês viram que eu marquei errado aqui ensolarada, rios abundantes. Então aqui é letra C. Então, questão 11, letra C. Desculpem aí, tá certo. Questão 12, C também. E questão 13, letra E. C, 13, C, 13E. Foi bom eu ter voltado lá, né? 14, 15. B, 14, 15. A, B de novo. B, A, B. B. Questão 17 foi essa que eu falei agora. Vou viver poesia. Até viajei aqui no assunto, mas questão 17 já é. Bom, gente, essa era a correção que eu queria fazer, que eu fiz com vocês. Mas espero que tenham gostado aí da questão de área de português. Vou registrar aqui o meu obrigado a todos. E deixa eu ver, tem alguém ainda aí que pode me dar um ok? Alguém está acompanhando ainda? Ah, joia. Agradeço aí quem passou por aqui. Rodrigo Santana, Pedro Luz, Sabina entrou aqui, deu boa noite no início da aula. O Rian Silva também. Então, obrigado a todos vocês. Boa noite e até a próxima.